Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lula condena matança. Presidente chama a operação no Rio de Janeiro de desastrosa. Do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. E cobra perícia independente. Se é possível, os legistas da Polícia Federal participarem do processo. CPI do crime organizado. Governo nega a preocupação e comemora a vitória de Fabiano Contarato para a presidência da comissão. O tema da segurança pública não é uma pauta exclusivamente da direita ou do âmbito conservador. Carluxo zangado com a madrasta. Michele Bolsonaro declara apoio a Carol de Toni na disputa pelo Senado por Santa Catarina e a Cirra racha com 02. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora estamos ao vivo. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou na Rádio Cultural na região da cidade de Torres. Nessa terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Voltei, de repente, já é novembro. Chico Sá, boa tarde pra você, meu amigo. Bem-vinda de volta, Gabi. Já é novembro, já tenho visto Papai Noel aí espalhado na cidade inteira, né? Mas nós temos um compromisso com a notícia. Opa, tem muito. E hoje a gente traz aqui, logo na abertura, Heloísa Vilela, diretamente de Brasília, para a gente repercutir essa fala do presidente Lula, muito aguardada e, aliás, já tem muita gente da imprensa criticando, né, Lu? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Olha, tem gente pedindo mais, viu? Eu vi nos comentários da fala do presidente, ele publicou também nas mídias sociais, gente pedindo que ele vá em cadeia nacional falar do assunto. Então, você tem aí para tudo quanto é gosto, comentários em todas as direções, mas uma coisa é inescapável, inevitável. Esse é o assunto desde o começo da semana passada e é o que está mobilizando o Congresso desde então que houve essa chacina no Rio de Janeiro, Gabi. É isso, Elô. Vou aproveitar já e trazer essa fala. O presidente Lula estava conversando com jornalistas de fora, né, do Brasil, em Belém, e defendeu que legistas da Polícia Federal participem de uma investigação independente sobre o massacre, e aí ele também falou em matança, em operação desastrosa. Vamos assistir a fala completa? A gente volta a conversar a partir disso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Elô, semana passada a gente falou também, Chico, né, como estava sendo muito aguardada uma fala mais contundente do presidente Lula, justamente porque ele tinha sido criticado depois daquela primeira fala de traficantes e usuários, né, falando a respeito do Donald Trump. Exatamente, Gabi. O que aconteceu é que a extrema-direita se assanhou muito, de uma forma até a comemorar, né, comemorar a matança e comemorar o que seria um desgaste do Lula, porque juntavam aquela frase sobre traficante, que ficou ali mal entendida, com as cenas da chacina. Aí partiram para comemorar, dizendo que seria um desgaste gigante, porque a esquerda protege o bandido, jogaram ali nessa confusão. Então se assanhou, partiu aquela caravana de governadores, o tal do Consórcio da Paz para o Rio de Janeiro, o Caiado, o Jorginho Melo, que é o marqueteiro do sangue, correu lá para juntar-se ao Cláudio Castro, fizeram aquela festa, né? Comemoraram, na verdade, tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Começa a baixar a poeira e o que é que se começa a ver? Desastre da operação, desastre dessa matança.
já tem nomes anunciados como mortos, não estão mortos, não prenderam ninguém do comando mesmo. Hoje mesmo na Bahia e no Ceará, em 2 operações quase de rotinas, foram presos mais líderes de Comando Vermelho, de facção, do que essa operação que teve que matar 120 pessoas. Verdade. Então, praticamente sem dar um tiro na Bahia e no Ceará, conseguiram prender... Só na Bahia que teve uma morte. Mas no Ceará... E não estamos falando de 2 polícias boazinhas e etc, não. São polícias que também são acusadas de serem muito letais. Não estamos falando de polícia fofa, não, que não existe. Mas o modelo da operação não pode ser feito para matar, tem que ser feita para prender. Porque ali é o Estado, a viatura é o Estado, o policial é o Estado entrando na casa das pessoas. Então, é cumprir a lei. Nesse sentido que a fala do Lula é acertadíssima. Elô, e levando em conta esse histórico da Bahia também, há anos que tem sido muito criticada essa questão da letalidade policial, a violência de uma maneira geral, né, e a dificuldade de uma gestão do PT, uma gestão progressista de lidar com isso. Acredito que também o governador ele quis dar uma resposta a isso, né? Logo depois da chacina no Rio de Janeiro, mostrar que é possível fazer um trabalho melhor, no mínimo, né? Olha, Gabi, eu acho que tem várias coisas aí que são interessantes e que vão colocar em xeque também o discurso da extrema-direita, porque eles ficam falando que o PT e os partidos progressistas não lidam com o problema, mas aí vai lá o governador do Ceará e se coordena com o governador da Bahia, as polícias dos 2 estados, e fazem essa operação, que na verdade já devia estar sendo preparada há mais tempo, né, Gabi? É difícil fazer uma ação dessa e organizar isso em uma semana, então com certeza é um trabalho de mais longo prazo. Mas você vê essa operação mostrando que dá para fazer de outro jeito e ao mesmo tempo você tem esse estado, a Bahia, que é o estado onde a polícia mais mata. Então, isso atrapalha todo o discurso da extrema-direita. Não estou com isso defendendo a matança na Bahia, obviamente. Mas o que eu estou dizendo é que torna complicado o discurso da extrema-direita de querer dizer que os progressistas não encaram esse assunto de maneira alguma. Podem encarar de maneira até equivocada, mas não é um assunto que não esteja na pauta, né? Então, eu acho que isso vai trazer contradições que a extrema-direita vai ter dificuldade de lidar com elas. E eu acho que hoje a gente viu um esforço grande do governo de finalmente vir para o debate, de responder e responder à altura. Acho que a entrevista do presidente Lula foi muito necessária, muito importante. Acho que ele podia até ir mais longe, como eu disse. E ele também foi para as mídias sociais com uma postagem muito concreta, cheia de números, mostrando o que o governo dele já fez na área da segurança pública, quantas toneladas de drogas foram apreendidas, as operações que foram feitas, o número de operações, enfim. Então veio com todos os dados concretos, ou seja, já indicando, já dando o caminho de por onde o governo vai responder às acusações da extrema-direita. Mas tem que agir, né? Tem que agir, tem que botar a Polícia Federal para agir e fazer outras operações bem-sucedidas, como a Carbono Oculto. E é claro que não vão montar isso de hoje para amanhã, mas com certeza já devem estar trabalhando e é possível que a gente veja outras coisas acontecendo ao longo desses próximos meses, que são essenciais, a gente sabe, para a campanha eleitoral, né? Ô Chico, e é curioso isso que a Elô fala, vou puxar um gancho para te passar também, mas que muitos analistas e especialistas em segurança pública, em ciência, né, para essa vertente, apontam que essa operação do Rio foi a mais improvisada possível. E quando eles falam sobre ela, uma operação de organização de 1 ano. Gente, organização de 1 ano para isso? Se foi 1 ano, olha, a inteligência da Polícia do Rio precisa ser recomposta, refeita, porque até agora, pelos erros que a gente sabe, e olha que não entrou nem ainda peritos de Polícia Federal, isso a partir dos erros vistos por eles mesmos. Nome errado, tem um rapaz de Vitória da Conquista
que o nome dele foi dado como mais um morto, que seria parte da facção. Ele teve que gravar um vídeo lá da casa dele, lá no sertão da Bahia, para dizer, opa, estou vivo aqui, não me mataram, eu não pertenço a facção nenhuma. Tem aquele outro personagem, a Japinha, né, que seria do Comando Vermelho, também não foi morta. Na verdade, é um rapaz e é da Bahia. Então, é um desastre sob quaisquer aspecto. Agora, de qualquer forma, é uma atitude corajosa do Lula, que uma coisa é a esquerda inteira estar nessa linha. Outra coisa é o presidente ter coragem de ir lá de se pronunciar, mesmo sabendo que não é um assunto que seja dos mais populares. Quem tá surfando e subindo em popularidade é quem tem defendido a matança. Mas daí é que tem muito mais importância aí no pronunciamento desse tipo. Você não pode só surfar porque aquilo dá voto imediatamente. Tem que dizer o que você pensou. O Lula nunca defendeu chacina. Por que da noite para o dia ele defender chacina? Tem que defender outro tipo de segurança pública. Isso, nunca defendeu chacina e nunca defendeu o crime organizado. Exato. Aliás, nunca teve relação com o crime organizado, como outros políticos que todo mundo fala a boca miúda que muito possivelmente tem. Então, eu acho que está mais do que na hora de disputar esse espaço político, de disputar essa ideia de como vai garantir à população um direito que ela tem, que está lá escrito na Constituição. Segurança pública é um direito da população, não é um favor, né? É uma obrigação do Estado. Então eu acho que isso tem que ser discutido e mostrado, olha, é assim que a gente vai atuar, é assim que a gente tem atuado e vamos dar combate a esse crime organizado, porque é isso que está amedrontando e tornando a vida da população muito difícil, porque ninguém quer ficar, né, sob o domínio dessas facções, dessas milícias e do crime organizado. Boa, Lua. Não, tem que dar a resposta. Essa CPI com o comando Era pra ir do mesmo governo, né? Que eu ia. Então, por favor, Chico, primeiro você. Só pra gente contextualizar, e vou te passar logo depois de trazer a fala do Fabiano Contarato, porque é uma vitória para o governo. O Fabiano Contarato, ele foi instalado essa CPI do crime organizado e elegeu o senador para presidir os trabalhos, o Fabiano Contarato. A gente está vendo aí na tela. Só que o senador Alessandro Vieira vai ser o relator, o Hamilton Mourão o vice-presidente. E tem uma indicação de como vai ser, né, para quem acha também que, claro, é uma vitória para o governo, o Fabiano Contarato está nessa posição, mas dá também para ter uma ideia de como é que vai ser. O Fabiano Contarato, ele leu o nome dos 4 policiais que foram mortos nessa operação, e o que pode dar uma ideia de como ele vai se portar, e também o histórico do Fabiano Contarato, né, de que também é policial. Ele teve um discurso ao assumir a presidência, então, homenageando os policiais e dizendo, por outro lado, que o Estado falhou do início ao fim. Então, vamos assistir essa fala, vamos lá. A operação mais letal de todas, no contexto recente, resultou na morte de 121 pessoas, dentre elas 4 heróis policiais, que eu me fico colocando nas vezes que eu saí de casa e minha mãe com medo se eu ia voltar ou não em determinada ação ou da delegacia que eu estava ali à frente ou apurando determinado crime. Mais que as operações sejam necessárias, jamais podemos comemorar a morte de qualquer pessoa. A morte, em todos os casos, evidencia um fracasso do poder público diante de todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. O que significa que o Estado falhou antes, durante e depois de agir. Aí a fala do Fabiano Contarato, Chico, ele é delegado de polícia de carreira, né? Ele tem toda uma história lá no Espírito Santo, conhece a área e chega aí com um bom cartão de visita. E isso é importantíssimo para o governo, porque imagina você ter o Mourão presidindo uma comissão. Que diabo o Mourão entende de segurança pública, meu Deus do céu? Sabe, na verdade é meio até um senador meio bonachão, nem creio que ele vai se esforçar tanto, nem para um lado nem para outro. É aquele senador que o Rio Grande do Sul, de maneira estranhíssima, para dizer o mínimo, acaba elegendo essa figura, né,
que não é, até agora não disse nada na política, nem como vice do Bolsonaro, nem como senador, vive praticamente na Nazaré de Copacabana, e tá certo também, já tem uma certa idade. Ou seja, é alguém que não quer nada com a hora do Brasil, né? Não tá envolvido com nada. Então foi boa a composição para o governo nesse sentido. Tinha até um risco maior. Na semana passada a gente falava, por exemplo, do nome do Flávio Bolsonaro. Ou do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro. Porque aí iam dar trabalho, porque aí são cri-cris e são daquela linha dura e iam trazer esse discurso do contraponto. O Mourão, gente, ele quer ir final de semana no Rio de Janeiro, voltar tranquilo, ver os netos, pegar um bronze. Não é alguém preocupado com nada, né? Olha, e tem outra coisa, né? A gente viu ao longo dos últimos dias, havia sim a intenção da extrema-direita de colocar o Flávio Bolsonaro como presidente dessa comissão. Quando eles viram que não ia dar, se saíram com o nome do Mourão. Então hoje eles votaram para colocar o Mourão na presidência. Mas o que aconteceu hoje também, que deixou muito claro o caminho dessa CPI, é que o governo conseguiu a maioria. O governo formou 6 votos contra 5. São 11 senadores titulares. Então, o governo tomou todo cuidado para não repetir nessa CPI o desastre que foi a CPMI, onde ele poderia também ter conseguido maioria dos votos de saída e não se preocupou, teve gente que não apareceu, líder do governo não estava lá, foi um descaso, foi um desleixo. E agora eles tomaram todo cuidado para que isso não se repetisse. Até lá na CPMI do INSS eles já conseguiram trocar algumas pessoas e já está claro também que o governo agora tem a maioria dos votos. Então não está muito fácil para a oposição. E vai ser a mesma coisa com essa CPI. São 6 votos a 5, o que garantiu a eleição do Contarato. E havia toda uma conversa, a gente via pela maneira como o senador Jacques Wagner estava conversando mais cedo com o Mourão numa outra comissão que eu vi, e todos os debates ali, a conversa de pé de ouvido, e deu para entender que já havia um entendimento que, como os votos eram de maioria do governo, ia ser de qualquer maneira o Contarato e que eles iam indicar o Mourão para vice, como realmente o presidente, quando foi eleito, disse: eu gostaria que o senhor viesse sentar aqui na mesa e que aceitasse o cargo de vice-presidente para dar uma acalmada geral nos ânimos. Então você tem 2 delegados da Polícia Civil e um general formando a comissão de frente dessa CPI. Agora, são 3 pessoas que têm visões muito diferentes. O Mourão vai querer reivindicar um papel para as Forças Armadas no trabalho da segurança pública, coisa que o Alessandro Vieira e o Contarato com certeza não vão endossar. Agora, já deixaram claro, o Cláudio Castro será convocado para dar esclarecimentos nessa CPI. Isso já é um fato consumado. Então, vai ter muita gente boa falando nessa CPI também, viu? Porque ela tem 9 eixos de atuação. Um deles é tentar discutir modelos, exemplos bem-sucedidos. Não sei qual exemplo que eles vão usar. Agora, vão chamar pessoas do calibre da Cecília Oliveira, do Instituto Fogo Cruzado, o Bruno Paes Manso, que é pesquisador da USP, que já veio aqui no programa também, o Renato Sérgio de Lima, que é do Fórum Brasil de Segurança Pública. Então vão ouvir muita gente boa também. E eu acho que o senador Contarato, ele é respeitado até pelo pessoal da direita, porque ele é um cara duro no combate ao crime, é um tanto punitivista, mas agrada ao governo porque também defende os programas sociais, a necessidade do Estado estar presente nas comunidades com saneamento básico, saúde, educação, projetos que atraiam a juventude. Então você vai ter aí uma composição talvez bastante interessante. Agora, como disse o senador Jacques Wagner, que é líder do governo do governo no Senado, ele me disse hoje, quando estava entrando na comissão, qual a expectativa que ele tem. Ele falou: isso vai ser mais do que nada um grupo de trabalho para se debruçar sobre esse problema e entender o que dá errado, o que dá certo e tentar traçar algumas diretrizes. Acho que a Lu definiu muito bem aqui a posição de todos, né? Tanto do Mourão, como também do Fabiano Contarato, né? Do senador, que é visto, né, muito como muitas posições punitivistas,
mas é um senador progressista. E ele também fala de mais rigor. Essa é uma das falas até, Elô, nessa conversa, né, nessa entrevista sua com o senador, de ele defendendo mais rigor de penas, por exemplo, que é algo que é uma visão que também, às vezes, se coloca diferente em relação a outros parlamentares progressistas. Mas tem também ele dizendo que a esquerda, né, que os progressistas precisam se debruçar mais sobre a segurança pública, então tem essa crítica que existe também, né, e acho que uma autocrítica também em relação à esquerda, mas claro que na direita o que eles querem fazer a gente sabe, né, que é colocar mais lenha na fogueira e não resolver o problema de fato. O modelo da direita é esse modelo agora aplicado no Rio de Janeiro. Isso. Um governador que estava nas cordas, que sabia que iria ser alvo de um julgamento, que quer ser candidato ao Senado, mas não tem voto no momento para isso. Vamos inventar um barulho aqui por meio de uma chacina para ver se a gente dá uma subidinha nas pesquisas que outros amigos dele, outros políticos no Brasil já fizeram muito. Já deu certo para alguns, assim, quando acontece esse tipo de espetáculo em cima da eleição, tem um resultado mais favorável, porque não dá tempo a gente saber do desastre que foi. Se mataram mesmo bandidos, se não mataram. Quando tem um tempo, e é o caso de agora, a gente tem muito tempo até a eleição, talvez se dilua esse ganho que o Cláudio Castro teve agora. Em menos de uma semana já temos várias informações que mostram que o tal do sucesso não foi lá como eles alardearam, como o Fantástico alardeou, como as emissoras de TV aberta alardearam com o seu circo diário, né, daquele açougue que eles gostam de promover. A gente viu que não foi esse sucesso todo. Já tem essa operação na Bahia e essa no Ceará, que serviram de contraponto, como duas operações mais bem-sucedidas do que essa. Semana passada também, né, Chico? Você testou aqui no programa. Sim, teve uma operação da Polícia Federal, não foi dos estados, da Polícia Federal em Santa Catarina, que prendeu mais líder também de facção, do que a do Cláudio Castro. Então, a do Cláudio Castro até agora só apresentou como vantagem a morte, a matança, sem saber sequer se o cara é chefe de quadrilha, o que o cara é. É entrar matando e depois a gente vê como é. Nem os corpos, eles tiveram coragem de recolher, que isso é dever do Estado. Se o Estado entra matando, que pelo menos o Estado limpe a área e resolva a situação toda. Não é? Elô, mas o que eu ia falar para Elô... Ou cerque a área com toda a segurança, né, Chico, para a perícia poder trabalhar. Fazer o trabalho. Então não teve Estado nem para pegar, nem para retirar os corpos. Mas uma sugestão que eu acho que essa CPI pode aproveitar também, hoje o Estadão traz, né, que o Comando Vermelho já se instalou também em São Paulo. Isso é histórico, porque até então aqui era PCC, Comando Vermelho não entrava. Mas as notícias é que o Comando Vermelho já chegou em São Paulo, agora na gestão do Tarcísio de Freitas. Então, está aí uma baita de uma pauta para ser avaliada também na CPI. Aliás, aqui só para constar, que eu estava fazendo uma pesquisa para ver se era isso mesmo, mas teve apoio também da Federal na operação de hoje e da civis. Tá, então perfeito. Então, isso é importante, né, também. Você deu o exemplo certo. Já colocando o governo federal nessa integração que foi anunciada depois daquela conversa. Na verdade, o projeto o projeto que não foi aprovado ainda do governo, que é juntar todo mundo, né? Estado, Polícia Federal, tudo que é organismo de segurança. O Estado isolado não resolve, a Polícia Federal isolada não resolve. O ideal é que junte todas e que as polícias sejam unidas ali em rede. Porque hoje você pega esses dois casos de hoje, da Bahia e do Ceará, já dá para ver como é que funciona. Você pega líder do Comando Vermelho da Bahia trabalhando no Ceará, trabalhando com todas as aspas do mundo, né? Cometendo crime no Ceará, e pega gente do Ceará cometendo crime da Bahia, pega líder da facção no Rio, em operações na Bahia, em operações agora em São Paulo, como a gente está sabendo. Então, eles migram e fazem a ciranda. A polícia tem que fazer essa mesma história.
O senador, o Randolfo Rodrigues, também sendo suplente, né, Elo? A gente tem uma fala aqui dele dizendo que o governo não está preocupado de dividir essa CPI com a oposição, na verdade, e cobrou também a aprovação de matérias sobre o crime organizado, que já estão paradas no Congresso há bastante tempo. Então, a gente vai assistir essa fala para continuar aqui a nossa conversa. Vamos lá. Nós não estamos preocupados em dividir essa CPI entre governo e oposição. O governo está tranquilo com o papel que tem cumprido no Brasil no combate às facções criminosas. A Operação Carbono Oculto é um dos exemplos disso. Atacou o fluxo financeiro do PCC. Nós podemos, se trabalharmos em conjunto, se aprovarmos as matérias que já estão no Congresso Nacional, PEC da Segurança, o projeto de lei que o governo enviou de aumento de pena para membros de facções criminosas, outros projetos que estão aqui, junto com essa CPI e junto com a inteligência das polícias, nós podemos e devemos vencer essa guerra. Elo, aquilo que a gente tinha conversado, né, sobre como tem sido importante o governo, enfim, e também a base do governo esclarecer, né, que na verdade aquela mega operação que foi feita da Polícia Federal sobre crime organizado, principalmente focado nos combustíveis, como não teve nenhum tiro e funcionou, né? A gente teve uma operação que foi exemplo, a gente falou dela muito por aqui, então tem sido colocada em contraposição sobre o que a gente viu dessa altíssima letalidade no Rio. Exatamente. Essa sim, uma mega operação, bem preparada, com antecedência, com muita informação, muita inteligência, para pegar até o pessoal da Faria Lima. Se você não preparasse, tivesse muito trabalho da inteligência, você não chegava lá. Você chegava só no pessoal que foi colocado ali no chão das comunidades cariocas e que não é o pessoal que manda no tráfico de drogas nessas comunidades. Então, essa disputa é uma disputa concreta, é uma disputa importante e é uma disputa que o governo tem condição de ganhar porque tem resultado concreto para apresentar e tem que discutir como dar mais segurança a quem vive nessas comunidades, como reocupar esses territórios, como garantir a essa população que ela pode viver minimamente em segurança. Então, são esses dois trabalhos que eu acho que o governo federal tem pela frente, como auxiliar os estados, deixando sempre claro que essa segurança das comunidades é papel do governo do estado, mas que o governo federal está interessado em ajudar, tem condição de ajudar, e mostrar a Operação Carbono Oculto como o parâmetro, como o ideal, como o que está sendo feito e que deve continuar sendo feito. Ô Chico, o ministro da Justiça, né, da Segurança Pública, ele vai à Comissão de Segurança Pública lá na Câmara dos Deputados, né, foi convocado o Ricardo Lewandowski para falar sobre a operação e eu espero que ele consiga justamente trazer esse recado, até porque os parlamentares usam esses momentos, principalmente os parlamentares ali da extrema-direita, para tentar fazer os famosos cortes para as redes sociais, né? Então, vão tentar fazer colar que foi uma omissão. Então, tem que deixar muito claro para a população, como já se colocou, mas tem que ser muito contundente, muito firme em dizer que não foi avisado formalmente pelo governo do estado, né? Que foi um desastre por isso também. Exatamente, e não bater cabeça como ocorreu, né, lá com a direção da Polícia Federal, ficou ali um mal-entendido, não foi bom para o governo aquela cena pública, com o Ministério da Justiça dizendo uma coisa e a Polícia Federal ali com alguma dúvida na cronologia, se tinha sido avisado ou não. O problema dessas comissões, e a Elo conhece mais do que ninguém, é deixarem o ministro falar, né? Porque formam aquele circo inteiro com os Nicolas da vida e mal deixa o convidado falar. Mas é uma convocação com um objetivo pleno, assim, de obter cortes para a internet, de toda aquela bancada da ignorância e da selvageria da extrema-direita.
Eu espero que o Ministério da Justiça esteja atualmente, nesse momento, preparando muito bem o ministro Lewandowski para enfrentar os bárbaros aqui da Câmara dos Deputados, o que não é uma tarefa fácil. Não basta ser honesto, ser ético e ter conteúdo. A gente sabe que não basta, né? Então, eu espero que ele esteja sendo muito bem preparado. Agora, o Ministério da Justiça e o governo em geral, eles estão muito preocupados com essa movimentação aqui no Congresso para tentar transformar o crime organizado em terrorismo. Isso está preocupando demais o governo, porque isso tem consequências seríssimas, para as empresas brasileiras e para o governo brasileiro, porque a gente tem falado muito aqui dessa dimensão política e dos riscos que o Brasil pode se ver enfrentando, abrindo a porta para o governo de extrema-direita dos Estados Unidos de fazer intervenções, inclusive militares, agressões, né, como tem feito na Venezuela. Isso é um perigo seríssimo, mas tem um outro perigo, que é um país que diz que tem terrorismo interno nessas proporções, como é a ação dos grupos do crime organizado. O risco, o país sobe muito. Se você vai pedir um empréstimo no exterior, tanto o governo lançar títulos do governo brasileiro no exterior, como as empresas, as grandes empresas com ação em outras bolsas mundiais, isso aumenta muito o risco, então torna muito difícil a operação financeira. Quem faz também resseguro, né? Quem revende seguro, busca seguro lá fora para os seguros daqui. Então, encarece tudo. Então, tem consequências muito graves. Não é brincadeira. E eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser esclarecido, além do óbvio, que é você tentar misturar dois conceitos de crime organizado e terrorismo que não tem nada a ver um com o outro. Objetivos simples e exclusivamente de lucro, que é o do crime organizado, e objetivos políticos, que é o caso de organizações terroristas. Exatamente, mas Elo, não surpreende, porque é a mesma turma que foi lá pedir tarifaço contra o Brasil, né? Uhum. É a mesma turma do Tarcísio de Freitas, da família Bolsonaro, que não sabe a consequência disso, por exemplo, para a economia de São Paulo. É uma imbecilidade, né? Vamos falar. É uma estratégia que está visando fins políticos de uma parcela, né? Mas assim, eu acho que prejudica até para a gestão do Tarcísio aqui em São Paulo, sabe? Você trazer o inimigo para dentro da economia do Brasil é um desastre total. Isso. É de alguém que não pensa, né? Alguém que quer criar confusão no momento do Brasil, só isso. Muito bom, Chico. É bolsonarismo, assim, em estado puro e decantado. É isso mesmo. Elô, bom trabalho por aí, minha amiga. A gente se vê em breve. Um beijão pra você. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até. Boa noite, querida. A gente segue por aqui agora com o Rodrigo Viana, compondo a nossa bancada. Por aqui, tudo bem? Bem-vindo, Rodrigo. Bem. Bom ter você aqui com a gente. A gente mais um dia, claro, falando desses dobramentos. Acho que esse mês, o que mais a gente vai falar, não tem jeito, vai ser a segurança pública, que preocupa muito. Daqui a pouco chega um entrevistado aqui para conversar com a gente, especialista nessa área, então a gente vai continuar esclarecendo. E é preciso, realmente, né? Porque é um anseio da sociedade, é uma grande preocupação. O bom que acordou, né? Todo mundo para o assunto também não vai ser ruim para o governo. É uma hora de discutir isso a sério. Eu achei bom o tom que o Fabiano Contarato assumiu a presidência da CPI, né? Um tom assim, lamento pelos policiais, porque ele é policial, né? Interessante, ele é do PT. De carreira, exato, é policial, é delegado. Então, não tem aquela, PT é contra a polícia. Não, ele é um policial. Não dá para dizer que ele é contra a polícia. E, por outro lado, existe um meio termo possível, você ser a favor de reprimir as facções e reocupar os territórios sem abrir mão da legalidade. Quer dizer, o Contarato disse a operação foi desastrosa. A operação que, primeiro, que morreram 4 policiais e segundo, que você assassina mais de uma centena de pessoas, não dá para dizer que foi um sucesso. Não foi. Não. E aí é importante que tenha alguém com esse perfil presidindo aquela comissão, também sem ficar com um discurso assim, de que vamos pedir licença para a bandidagem. Também não. Tem que ir para cima, né? Mas tem que ir para cima dentro das regras, senão você se transforma em mais um bandido. É isso, né?
É isso, Rodrigo, e a gente volta já já a falar sobre isso. Eu quero trazer um recado aqui sobre o novo lançamento do Eduardo Moreira, está prestes a lançar. Neste domingo é só um jogo, e se nada disso fosse real? Então a gente vai trazer aqui um livro novo do Edu, trazendo questionamentos sobre realidade fragmentada, inteligência artificial. Também a gente está imerso nisso todos os dias. Não tem escapatória pra gente. Então, a gente tem esse lançamento oficial no domingo. Não, tem gente hoje que acorda conversando com a inteligência artificial e dorme conversando com a inteligência artificial. Faz terapia, consulta se deve... Aliás, gravíssimo isso, é um risco. É gravíssimo. Né? Consulta se deve comer uma coisa ou não, se deve ir pra rua, tudo. Como combate o crime, vai lá, não sai mais daquilo, né? Então, é um tema que tomou conta aliás, tem gente que não checa mais informação, né? Assim, vai direto na IA. Como no começo, no começo, né, quando veio a ferramenta de pesquisa, já faz tempo isso, mas as pessoas pesquisavam e ainda era muito incipiente essa coisa da pesquisa no Google, né? Dá um Google aí, naquele né? Wikipedia, que o professor até falava, nossa, mas isso aqui é Wikipedia, não Wikipedia. Pode. Hoje é isso aí, e assim, eu gosto muito do que fala o professor Nicoleles, lá Miguel Nicoleles, no evento falou no nosso evento, ele tem falado assim constantemente do perigo. Assim, o grande perigo que ele acha, por exemplo, é a nossa mente ficar tão preguiçosa que qualquer coisa vai buscar lá, que para a mínima operação diária que exija pensar um pouquinho, a gente preguiçosamente só caia lá. Isso vai acontecer o quê? Você vai desaprender a usar a cabeça. Isso é o risco. Então você vai deixar teu cérebro ali inutilizado. Só um dos riscos. É isso. E tem até essas teorias de que pela primeira vez você vai ter uma geração com uma capacidade de processar as informações menor do que a geração anterior. É diferente, né? A gente não foi formado na inteligência artificial. A gente usa ali como um apoio, como tem que usar. Exatamente. Né? Não para fazer o primeiro... aquele pensamento que você desenvolve na escola, né? Tem gente que é para existir, né? Antes a gente não podia usar calculadora. Hoje tem que estar preocupado se vai usar a inteligência artificial. Pobre, inocente calculadora. É muito complexo. Quando era calculadora, ainda estou falando da minha época, né? Mas a gente vai ter o lançamento do livro com um desconto exclusivo para quem comprar no dia, né, do evento, que vai ser domingo, eu já disse, mas vai ser dia 9 de novembro. Eu ainda estou com dificuldade de virar a chavinha para novembro. Que nós estamos em novembro. Mas, conhecido como o próximo domingo. Isso, conhecido como o próximo domingo, às 8 horas da noite. Então, você acompanha o evento que é online, gratuito. Vai em icl.com.br/livro para você garantir a sua vaga gratuita. Não perde esse lançamento. Vamos voltar para a segurança pública, gente? Agora há pouco eu falava aqui, junto com o Chico e a Elô, Rodrigo, sobre a CPI que foi instalada, você comentou, né, da fala importante do novo presidente dessa CPI que foi instalada agora, o Fabiano Contarato. Tem também um projeto de lei que equipara organizações criminosas a grupos terroristas. Ficou para amanhã essa votação. Era pauta hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas a base governista no Congresso tem tentado barrar essa votação. O texto ganhou muito apoio da oposição, que argumenta que é uma possibilidade do país buscar ajuda internacional para o combate às facções. O Palácio do Planalto, enfim, vê com muita cautela esse projeto, na verdade, mas está difícil barrar a aprovação dessa matéria. Vamos conversar com quem entende de segurança pública, na verdade, sobre esse assunto, a análise do Coronel José Vicente Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, seja muito bem-vindo aqui ao N2, é um prazer te receber. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar com vocês, apesar da crueza do assunto, né? Sem dúvida. Secretário, né, também. Secretário, eu pergunto sobre essa equiparação com organizações criminosas a grupos terroristas. Primeiro, por que é importante fazer essa distinção? E por que a extrema-direita tem esse interesse justamente de ter uma ajuda internacional para o combate às facções, como tem argumentado, né, esses grupos da extrema-direita? Olha, eu não vejo o menor sentido nessa reivindicação de atrelar uma necessidade de resposta ao crime organizado
há uma lei que a gente praticamente não usa do terrorismo. Ela foi instalada aqui, essa lei, por pressão dos organismos internacionais por causa da Olimpíada. Mas tivemos uma suposta tentativa, o único caso, não temos nem experiência de lidar com isso. Mas o fato é que, quando nós falamos de leis penais, nós estamos falando em tipificação de condutas consideradas crime. A tipificação do terrorismo é aquela conduta do indivíduo mobilizado por ideologia de política ou religiosa ou étnica e que o leva a certos atos que causam repercussão de temor, do horror na população. Como foram os ataques às Torres Gêmeas de Nova York, é um exemplo mais típico disso. E, diferentemente dessa figura do terrorista, o criminoso das facções, o crime organizado de maneira geral, mesmo esse mais violento, o que ele quer pura e simplesmente é lucrar com a sua ação criminosa. Não tem ideologia nenhuma, a não ser a ideologia do dinheiro. Então não tem sentido, porque afinal de contas, nós temos um projeto que o governo acabou de mandar para o Congresso, esse projeto foi praticamente todo elaborado, ou 90% elaborado, pelo Ministério Público de São Paulo, que o Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, representa bem, comandou o Ministério Público por 4 anos, e ele já faz uma série de previsões específicas para uma série de condutas de indivíduos dentro de organizações criminosas, dessas mais graves, dando escala, praticamente, do crime do menor, 8 anos, no caso de participantes, vai até 15 anos, mas pode dobrar esse valor, dependendo se usa armas proibidas, se emprega crianças, se domina territórios, se de alguma maneira ameaça ou mata algum agente da lei. Então há uma série de circunstâncias que foram já trabalhadas, especificadas para essa ideia. Então o que se pretende em alguns políticos é querer aparecer. Nós estamos entrando já numa reta final política, eu não vejo nenhuma outro motivo a não ser disso, mas tecnicamente não faz o menor sentido. Gabi, só ia dizer que alguns usam como justificativo o fato dessas facções, isso é uma verdade, né? Dominarem territórios. Então colocam aquelas barricadas, tem partes dos territórios que são parcialmente, pelo menos, controlados por essas facções. Então, se controla território, deveria ser tratado como terrorista? Não basta, né, secretário? O fato de eles controlarem territórios, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tem aquela imagem das barricadas, aqui só passa se o caveirão entrar derrubando tudo, etc. Isso não basta para determinar que essa organização, por controlar uma parte de território... Aliás, tem gente que até contesta, eles controlam mesmo ou não controlam? Eles controlam os serviços, né? Eles querem controlar o território para vender o gás, para vender o gato da TV a cabo, etc., e a internet, né? Mas não basta, então, esse fato de controlarem territórios específicos para serem enquadrados como organização terrorista e o perigo disso trazer uma justificativa para uma intervenção internacional no Brasil, como a gente viu já no discurso de alguns personagens políticos por aí. As milícias também fazem isso. Controle, né? Enfim. É verdade. O cenário que se desenha com essa possibilidade de considerar terrorismo é que nós vamos passar por muitos anos ainda a presença, então, já com nova rotulagem, de terroristas em território brasileiro. Terroristas em São Paulo, terroristas fazendo terror lá em todos os territórios, centenas de territórios do Rio de Janeiro, o terrorismo que estão fazendo toda a região metropolitana de Fortaleza, ou boa parte do estado da Bahia. O que isso traz? Nós vamos ter uma repercussão internacional, portanto, não do crime organizado, doméstico, uma variedade de atuação, mas aquele grande rótulo de terrorismo. Um país que não consegue controlar o terrorismo. Acho que a Elô falou com correção, existem grandes empresas de seguradoras, elas não fazem seguro de guerra e nem de terrorismo. Se nós temos terrorismo aqui, empresas internacionais não vão ter mais seguro para operar no Brasil, até uma empresa de caráter meramente financeiro. Então cria um trauma fenomenal, não há ajuda internacional possível para problemas domésticos do tipo crime organizado aqui. Existem algumas cooperações que são convenientes, como os países que fazem fronteira e são grandes fornecedores de cocaína e maconha aqui do lado. São as únicas ações de coordenação internacional. Perfeito. Perfeito. Secretário, logo depois da chamada mega operação no Rio, o senhor já de pronto fez um bom diagnóstico, falando que qualquer análise mais que aprofundasse
naquela operação, ia haver assim, uma tremenda desorganização e muitos equívocos. Passado quase uma semana, esses equívocos começam a aparecer, né? Desde a questão de não ter capturado realmente lideranças do crime, a questão de nomes, foram dados nomes como mortos, essas pessoas estavam em outros estados e não foram mortas, ou seja, uma série de equívocos que o senhor previu desde o primeiro momento. O que levou essa sua visão de que aquilo não andava da maneira correta como deve ser feito segurança pública no Brasil? Olha, Chico, eu estou há 62 anos no cenário da segurança pública, desde que eu entrei lá na velha Força Pública de São Paulo. E venho acompanhando, lógico, há muito tempo, secretário nacional, e participo, estudo, escrevo. E realmente me assusta muito quando nós temos algumas questões de área de segurança pública, como o fato de termos territórios dominados, constitui um dos piores problemas de segurança pública do mundo. Raras vezes eu andei por muitos países, fiz trabalho para o Banco Mundial na África do Sul. Raras vezes a gente vê essa história de territórios dominados. Esses territórios estão dominados porque a polícia deixou, com a sua inércia, ineficiência e incompetência, deixou eles crescerem, se armarem e chegar ao ponto que estão. Essa é uma questão. Um outro ponto é como a polícia ela tem períodos de extrema agressividade, embora haja momentos de confrontos inevitáveis. Os Comandos Vermelhos do Rio de Janeiro, muitos territórios, eles estão armados, uma quantidade impressionante de arma de guerra. A estimativa, eu acho exagerada, de 25 mil fuzis, dá para montar todo o exército do Sudeste quase. Em mãos de criminosos, consta que a Polícia Civil apreendeu 50 mil munições de arma de combate recentemente. Então, o nível de armado é um nível extremamente preocupante. Deixaram chegar nesse ponto e agora os recursos que teria para controlar o crime já são insuficientes. Mesmo assim, o que eu tenho observado? Que frequentemente estão adotando a estratégia de grandes operações de altíssima letalidade. Isso me preocupa muito, porque a polícia tem um compromisso, né? O Rodrigo até mencionou isso, tem um compromisso com regras. O primeiro compromisso é com a lei. Ela não pode reclamar que a lei é suficiente, então tem que compensar isso dosando mais agressividade. Meus amigos, parentes, policiais, eles não gostam dessas críticas que eu faço. Queria que simplesmente aplaudisse a ação, que morreram muitos criminosos. Mas eu não posso compartilhar desse conceito de uma operação bem-sucedida, um sucesso, segundo até o governador, apesar das mortes. Não, por causa dessas mortes, não podemos considerar um sucesso. 4 policiais, eu comandei um batalhão quase 6 anos, eu morria em média 1 por ano. Eu achava uma demasia acompanhar os familiares nos enterros dos policiais. Mas com 4, é um sinal de que alguma coisa foi muito mal. Além disso, muitas questões aí para serem esclarecidas, que a enorme quantidade de mortes pode ter sido, mas para verificar agora, toda a parte pericial de todos esses corpos foram para a perícia. Existem equipamentos modernos que submeteram esses corpos a uma autópsia, portanto, com um sistema 3D e tudo mais, e vão verificar se havia sinais de correção nas ações ou, eventualmente, sinais de violência excessiva ou violência ilegal. Tiro pelas costas, por exemplo. Lembramos lá, na década de 95, 99, por aí, quando houve aquela gratificação faroeste no Rio de Janeiro, em que matava alguém, o policial recebia promoção, recebia uma enorme quantidade de dinheiro. Um levantamento feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro constatou que 2/3 dos mortos tomaram um tiro pelas costas. Um dos mortos, né, um professor da UERJ, tinha um tiro em cada olho. Se não é um requinte de execução, né, o que seria? Então é necessário que a gente tenha um discurso das autoridades de maneira geral, que é muito fácil você elogiar, aplaudir o heroísmo, bandidos que morreram, a população aflitíssima com a pressão criminosa, não pode entrar na sua casa, tem que pagar tudo nos territórios dominados. Ele aplaude, claro, o bandido morto.
Quando houve aquela grande massacre também aqui no Carandiru, em 1992, uma pesquisa feita no mesmo dia, no final do dia ou no dia seguinte, por telefone, constatou o mesmo fenômeno. A população aplaudindo, morreu bandido. Só que um compromisso ético que os governos têm, que a sociedade da democracia tem, ela não pode admitir nenhum excesso do uso da força. Eu comandei policiais, era um mantra que a gente tinha que colocar para eles. Essa força que você tem, esse revólver, naquele tempo era um revólver que a gente usava, não é uma pistola de hoje. Não é seu, é do Estado. Você é o braço de força do Estado. O Estado não pode falhar nessas coisas. Claro, o policial também não pode sacrificar, né, nessas operações, como acabou acontecendo. Claro. É um momento importante, não só, tudo está muito contaminado pelo ano eleitoral, obviamente, que já começou e está acelerando, contaminando todos os discursos. Mas as instituições que vão ficar aí pelos anos a fio, elas precisam cuidar e assegurar a alta competência para essas coisas aconteçam, que o crime não assuma o protagonismo que está assumindo, não chegue tantas armas. O governo federal fala que ajuda nós podemos dar. O governo federal não ajudou nada, na verdade. Existe uma estrutura que a Polícia Federal criou nos estados, um tal de FICO, a Frente Integrada contra o Crime Organizado. O que estava fazendo? Como é que a Polícia Federal deixou entrar tantas armas assim no Rio de Janeiro? Deixou entrar tanta munição, deixou entrar tanta droga, tanto contrabando. Comando Vermelho comanda toda a venda de cigarro no Rio de Janeiro, cigarro do Paraguai. Então, o trabalho todo, o discurso do governo federal precisava ser, pelo menos, do meia-culpa. O que nós deixamos de fazer que deu tanto poder para o crime do Rio de Janeiro, entre outros estados? Perfeito. Importante também essa fala do secretário. Secretário, um prazer te receber aqui, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente Filho, conversando com a gente aqui no N2. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite, doutor. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. A gente segue aqui, daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar sobre essa questão e sobre esse massacre do Rio de Janeiro, mas antes disso eu quero te lembrar que hoje, depois do N2, tem Precisamos Conversar. Opa! E uma das discussões aqui, eu acho que é muito interessante que vai trazer aqui no Precisamos Conversar, é tudo culpa da mãe, porque tem uma repercussão da fala do Arthur Duval culpando as mães, né? As vítimas, as mães vítimas dessa chacina. Então, é realmente, assim, mais uma vertente, né, da culpa das mulheres, enfim, das mães. Mas essa é realmente esse uma rapaz face muito cruel. que acusa, ele é um ex-deputado estadual caçado por ter ido assediar ucranianas pobres, segundo as palavras dele mesmo, né? Ele é o tal do Mamãe Falei, né? É o tal do Mamãe Falei. Arthur Duval, mas muita gente conhece pelo apelido do Mamãe. Ele está se relançando aí, né? Ele está, inclusive, organizando um partido, ajudando a organizar esse partido que o MBL quer transformar numa legenda com outro nome. E agora ele veio com essa de que a culpa é porque é isso, né? Outro dia eu até falei, um coronel da polícia do Rio vai lá e dá as condolências para a família dos policiais, ok? Tem que dar condolências aos filhos, acolher. E aí o governo não dá condolência para as mães que perderam os filhos, os 121? Não, porque era tudo bandido. Aí quando começou esse debate, uma mãe falei, entrou assim, porque a culpa é delas, elas têm a culpa. Quer dizer, a sociedade cria essa situação toda e aí você culpa individualmente as mães. É uma loucura. Inclusive, teve uma mãe, Rodrigo, que disse publicamente uma fala, uma das mais contundentes que eu ouvi, agora eu não vou me lembrar o nome dela. Respondendo para ele? Mas não respondia a ele diretamente, mas dizia, o meu filho, ele estava no crime. Eu, como mãe, eu nunca apoiei. Eu sempre pedi para ele sair dessa vida. É um sofrimento medonho para a mãe, né? É querer punir a pessoa pelo que... A lei não prevê punição para o parente, né? Enfim... É um sofrimento tremendo para a mãe. Eu vi um dado do perfil dos mortos, dos assassinados, que aí tem que enaltecer mais o papel da mãe. Ah, sim. A grande maioria abandonados pelo pai. Isso. Aquela velha covardia da macheza brasileira. Um terço não tem. Dá no pé. Um terço não tem presença paterna. Nem no registro. Nem no registro. Assim, o pai dá no pé, irresponsavelmente, sobra tudo para a mãe. Isso. Pô, e culpar a mãe? Exato. Então, essa é uma das discussões que vem aí depois do N2, no Precisamos Conversar, muito importante
falar a respeito disso 7 horas da noite, e você pode também acessar o icl.com.br/precisamos conversar para acessar tudo, os spoilers do Precisamos antes da hora, que é muito bom. Muito bom. Aliás, eu disse que a gente vai voltar a falar dessa operação, né, que teve a maior letalidade policial do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir aqui uma fala. Ontem eu conversei com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, Rodrigo, Chico. Amanhã a gente vai exibir aqui no Em Detalhes. Então, às 10h30 da manhã, essa entrevista completa. E uma das falas da ministra é justamente se posicionando a respeito disso. Uma entrevista exclusiva, né, para você, né, Gabi? Justamente. Ontem, conversando, a ministra falou, ela já tinha se posicionado sobre isso, mas ela disse também onde que deve ser ali, muito alinhada com o Fernando Haddad, né, dizendo que o crime ele precisa ser combatido no financeiro. Né? Coração financeiro. No coração financeiro, exatamente. Vamos assistir a fala da ministra? Vamos lá, por favor. Por que não fizeram essa mesma operação de forma coordenada, planejada, sem letalidade desde o início do governo estadual? Então, é preciso que a gente entenda que segurança pública é um assunto complexo que se combate com coordenação. O governo do presidente Lula trabalha com essa questão desde quando o ministro Dino assumiu e depois mais fortemente com o ministro Lewandowski. Essa questão está sendo tratada dentro dos ministérios, eu participei disso desde o ano passado. Isso gerou uma PEC, a PEC da Segurança Pública, que é a forma de constitucionalizar, trazer para a Constituição a responsabilidade, né, que hoje já existe o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, trazer para a Constituição para dar poder que a União não tem ainda para coordenar o trabalho da Polícia Federal, Polícia de Fronteira, Polícia Rodoviária, né? Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força de Inteligência nossa, com a Polícia Militar Estadual, peritos, Serviço de Inteligência dos Estados. Hoje, responsabilidade de segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. O governo federal, o presidente Lula, teve a coragem de falar: vocês não dão conta de resolver sozinhos, chamar para nós a responsabilidade, deixa eu ajudar vocês. O que fez os governos estaduais? Principalmente de direita ou de fronteira. Não, esse problema de segurança pública, nós não queremos perder o controle, a coordenação. Ninguém ia perder a coordenação, o controle. Nós iríamos fazer uma força-tarefa, Gabriela. E essa força-tarefa aí, que é a sua pergunta, ela não começa nas favelas ou nas comunidades, ela começa na fronteira. Aí a fala da ministra Simone Tebet, que de alguma maneira conversa até com o posicionamento do secretário, que estava dizendo agora sobre essa responsabilidade de coordenar as fronteiras, né? Sim. Ela começa ali. Daí a importância desse projeto, né? Desse projeto que o governo... A PEC da Segurança Pública. Da PEC da Segurança, que é essa integração. É que o problema é o seguinte, esse Sistema Único de Segurança Pública, né? O SUSP, né? O SUSP, você vê quantos anos levou para o SUS se consolidar. E ainda tem um monte de problema, mas avançou. Eu lembro que 20 anos atrás era muito pior, foi melhorando lentamente. Imagina quantos anos para você conseguir coordenar o Sistema Único de Segurança Pública. E a população precisa de resposta imediata, cobra resposta imediata. E é nisso que apostam essas figuras, como o Cláudio Castro, que era tido quase como uma figura já fora, uma carta fora do baralho na política, e ele se coloca de novo na política fazendo uma operação dessa. Ele que é questionado, o Chico sempre lembra aqui da imagem dele carregando a mochila do dinheiro. E hoje, importante a fala da Simone Tebet, mas a gente voltar a essa figura do Cláudio Castro, porque hoje tem uma postagem do Antony Garotinho, do governador, ex-governador do Rio de Janeiro, dizendo que ele foi contactado por um funcionário do presídio que contou para ele o seguinte: o tal do TH Joias, que é um deputado estadual ligado à bandidagem, ligado ao crime, amigo do Cláudio Castro, anda dizendo lá que se não receber um afago da turma do Cláudio Castro, ele vai delatar tudo. Então, o Cláudio Castro, muita gente olha, não, perdemos esse debate. Gente, esse debate ainda é algo que vai se aprofundar, vai andar bastante. Você viu que hoje o governo conseguiu colocar o Contarato à frente da CPI. Então, o Cláudio Castro vai ter muita coisa para se explicar. Daqui a pouco ele vai ser julgado no TSE, hoje ainda, né, se ninguém pedir vista. Então, é um debate que vai se prolongar no tempo. Não é que está dado favas contadas. A direita ganhou esse debate, acabou, agora eles vão com tudo para a eleição. Calma.
Né? Até porque até a eleição ainda tem tempo. Tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que o pessoal fica num desespero assim muito instantâneo. Né? Eu creio que porque estava tão vento a favor do Lula, do governo, que quando veio a chacina eleitoral, as pessoas, opa, os caras encontraram a bandeira e vão destruir tudo que o Lula havia deixado pronto até agora, né? Não é bem assim, aí passa o tempo, você vai vendo que... Porque uma resposta simples, né, Chico, para um problema complexo não sustenta por muito tempo. Porque vai fazer uma chacina dessa por mês? Essa é a proposta do Cláudio Castro? Vai matar 150, 200 pessoas por mês? E também essa repercussão nas redes por parte da extrema-direita, dizendo... É muito mais complexo do que isso, né? Isso é projeto de país? O projeto deles para o Brasil é uma polícia que mate e o resto do país, né? E a questão da economia, geração de emprego. Por isso que é importante ouvir a Simone Tebet, que tem esse papel na economia, que é fundamental. Aliás, falando em economia, a gente estava esperando hoje a segunda etapa, vamos dizer assim, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, né? Porque foi feita a leitura da ata, se eu não me engano, mas ficou para amanhã, vai Senado, a discussão no Senado. No Senado, E é algo que está se colocando ali no Congresso, mas eu perguntei para ela qual seria a próxima pauta, né? Porque tem sido algo que tem muito falado, por exemplo, taxar os BBBs, né, bancos, betes e bilionários, também o fim da escala 6x1. Então ela teve uma posição muito contundente a respeito das bets, viu, Chico? Sobre as apostas online, sobre o comprometimento, a destruição. Ela usou essa palavra que tem feito na sociedade. Vamos assistir então esse trecho também? Favor. A gente volta a conversar? Vamos lá. Por mim, bet era ilegal. Eu fui contra, segurei o máximo possível quando eu fui parlamentar. Não é por outra coisa, não. Acho que a sociedade brasileira precisa ainda de muita educação financeira, né? Entender como é que funciona, né? Ter condições de dar conta, de multiplicar esse dinheiro de forma inteligente, racional, né? Nós não temos isso no Brasil, é uma sociedade aí assediada pelo coloridinho ali da internet. Isso está destruindo famílias, isso está gerando um impacto na saúde pública, doença mental, depressão, a gente não pode falar nisso, mas até suicídio. Então, assim, é um tema gravíssimo para a gente cobrar um imposto desse tamanho para uma economia que eu diria... para mim ela é ilegal até hoje, mas para uma economia que não gera emprego, não gera renda e o dinheiro não fica aqui, ele não vai para circular para a economia. Né? Esse dinheiro ele vai para paraíso fiscal, ele vai para fora, ele concentra a renda na mão de uma minoria. Ela tem um papel fundamental na equipe aí, né? Haddad e Simone Tebet atuam em tabelinha e muita gente curiosa, eu estava até perguntando para a Gabi enquanto rodava aqui a entrevista, se teve conversas... Quer saber. Sobre política. Qual vai ser o papel da Simone Tebet, Gabi? Você certamente perguntou, né? Tem gente achando que ela pode até concorrer ao Senado por São Paulo. Por São Paulo e, aliás, eu não vou dar a resposta dela assim completa para o pessoal assistir amanhã. Sim, amanhã, por favor, aguarde. Mas ela disse que não tem medo, Rodrigo. Eu achei interessante isso que eu perguntei. E São Paulo, né, tem sido a sua avaliação como indicação, né, de pesquisa tem sido muito boa. Boa. Mas a senhora acha que não dá mais para concorrer, né, pelo Mato Grosso do Sul, que é uma base muito bolsonarista? Ela falou, não tenho medo, inclusive, se precisar disputar uma eleição pelo Mato Grosso do Sul, eu disputarei, porque eu também tenho apoio de uma base progressista agora. Então, porque Mato Grosso do Sul vai pro jogo. Pelo agro, pro bolsonarismo, e ela é muito confiante assim de que agora tem um apoio de uma boa parte dos progressistas também para ser eleita. Vai depender muito do movimento do Tarcísio, né? Se o Tarcísio sair a presidente, aí o governo Lula monta uma chapa aqui em São Paulo para dar o contra-ataque aqui em São Paulo. Agora, se o Tarcísio sair governador, talvez fique mais difícil concorrer aqui, né? A chapa fica mais consolidada tanto para governo como para Senado. De qualquer maneira, tem que disputar, né? E o jogo está dado. Até perguntei para ela até eventualmente de uma vice-presidência, ali numa chapa com Lula. Se o Alckmin sair por São Paulo, tá? Exato. Vai depender desse fator Tarcísio aí, né? Que deve ser candidato à reeleição. Em São Paulo mesmo. Mas gostei da coragem dela de cacete nessas bets. Isso é uma ladroagem, é uma roubalheira do dinheiro das famílias. Está tirando da boca das crianças esse dinheiro. É um absurdo. Isso tem que ser proibido. Eu defendo a proibição imediata disso aí. Não fica nada. Até mesmo que o governo arrecada esse dinheirinho aí, que é nada, que é 12% só. Qualquer país eco aí
20%, 25%. Nova York, o estado de Nova York, nos Estados Unidos, 51%. Em cima das apostas? No mínimo, cara. Isso é uma roubalheira. E vai tudo para fora, não fica nada, não emprega ninguém. Não gera emprego nenhum. Não, é uma desgraça. E dá um prejuízo no SUS miserável em hospital, porque é gente viciada, gente que acaba fazendo besteira depois com a própria saúde. É um horror. Isso é um horror, ela está certíssima. É isso. Vamos trazer aqui o Luiz Costa Pinto, nosso querido Lula, nosso colega, que também pode, inclusive, falar muito bem, né, dessa questão da taxação dos BBBs aí, que foi defendida, principalmente no caso da Tebet, falando das bets, né, Lula? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Lula. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, né? Bom, concordo plenamente com a tese do relator Chico Sá, né, aqui na mesa. Concordamos. Pois então, as bets, elas não só estão subtaxadas, como elas hoje movimentam o maior lobby legislativo dentro do Congresso Nacional e em Brasília. Tá? As bets, elas foram regulamentadas, né, no período do Temer no governo federal, e aí, no período do Bolsonaro, elas passaram todos os 4 anos, né, de governo se digladiando com a bancada evangélica. Agora, eles aproveitaram essa zorra de 2023, do comando político do governo, e fizeram a regulamentação final que faltava, e o funcionário da Caixa Econômica, era um funcionário da Caixa Econômica, que estava dedicado a criar essa questão, a estabelecer esses percentuais tal, dentro do governo, ele migrou para o setor privado. Ele hoje presta serviço ao lobby, a um hub de lobbies, né, das bets aqui em Brasília. Então, isso explica o que acontece. E na política, na ponta, as bets hoje são as maiores financiadoras das campanhas eleitorais, financiamento que não pode existir, tá? Ainda não pode existir, mas elas são, na prática, as maiores financiadoras das campanhas eleitorais nos estados, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro, aonde estão ligadas ao jogo do bicho, Goiás e no Nordeste inteiro. É isso. Pega agora, você vê essas viagens de comemoração de aniversário de Gustavo Lima na Grécia, estava lá ministro do Supremo, deputado, senador, tudo voando nas asas das bets. Governador de Goiás. Governador de Goiás, o Caiado, é uma festa. O Chico e Rodrigo e Lula também, eu queria também trazer aqui, a gente tem falado muito durante o programa sobre a chacina do Rio de Janeiro, né? E a gente falou aqui sobre a Comissão de Segurança chamar o Lewandowski, convocar um ministro da Justiça, que foi um requerimento do deputado Coronel Zucco, do PL, e ele justificou que o Lewandowski se omitiu de participar ou apoiar essa ação, por isso até reforçando aqui essa fala que eu fiz agora há pouco, de o Lewandowski tem que ser muito claro, muito contundente, né, muito firme sobre essa posição que teve o Lewandowski dizendo que, na verdade, o governo federal não recebeu nenhuma notificação oficial, enfim, e que, algo também que a gente ouviu agora há pouco, o secretário José Vicente Filho dizendo que foi algo feito de uma maneira ali muito, vamos dizer assim, de improviso, né? Porque se diz que é uma operação que foi pensada em 1 ano, mas que, na verdade, deixou uma letalidade altíssima e que também foi feita de forma até confundir, dizer que uma pessoa morreu e, na verdade, não, aparece, na verdade, estava na Bahia. Cheio de erros. Cheio de erros. Lula, então, queria te ouvir a respeito disso, a importância de o Lewandowski, do posicionamento que ele vai ter nessa comissão, né? Gabi, essa convocação, a tendência dela é não dar em nada, do ponto de vista prático,
Porque a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados é um circo dentro da Câmara dos Deputados. É uma comissão dominada desde 2023, em razão da distribuição das comissões, dominada pela oposição bolsonarista de extrema-direita. Lá nos debates, quem pontifica nos debates é esse deputado Zucco, que é candidato a governador do Rio Grande do Sul, e o Paulo Bilinski, aquele brutamontes, né, que conhecemos das interpelações que o Guga Noblar faz a ele. Então a tendência é não dar em nada. E são covardes, são frouxos. Eu me lembro que eu acompanhei muito de perto e por dentro do depoimento do general G. Dias, né, Gonçalves Dias, que foi o primeiro ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, que foi demitido porque foi vítima de uma armação naquele processo do 8 de janeiro. E eu acompanhei os bastidores do depoimento do general G. Dias nessa comissão. O Zucco ficava parecendo que estava chamando um antagonista para a briga no palco, tal, isso tudo antes de começar o depoimento. Quando o general sentou e depois, de maneira tranquila, correta e com um advogado ao lado, dizendo que não ia permitir bagunça lá dentro, eles foram esfriando, até fizeram um showzinho chamando o general de melancia, tal, mas uma coisa bizarra e que ficou naquilo. O ministro Lewandowski, ele tem uma lhaneza pessoal, ele tem um preparo técnico que desmonta essa turma, esse bando de covardes. Então, o resultado dessa convocação é o esfriamento dela e a exposição do despreparo da oposição quando ocorrer, né, no dia em que ocorrer essa convocação e essa presença do Lewandowski lá. O Lula, eu também queria aproveitar aqui, mais cedo a Heloísa Vilela conversou com o Fabiano Contarato, né, o senador que vai presidir essa CPI que foi instalada agora, do crime organizado. Acho importante também a gente ouvir essa fala, a gente ouviu o senador na própria CPI falando, mas a Elo conversou com ele depois reservadamente, né, numa entrevista. Vamos assistir essa fala? Vamos lá. Eu acho que passou da hora da população e também dos partidos, com todo respeito dos partidos progressistas, entender que o tema da segurança pública não é uma pauta exclusivamente da direita ou do âmbito conservador. Eu tenho que entender efetivamente que essa é uma pauta para todos nós falarmos. Nós temos que dialogar melhor sobre direitos humanos. Direitos humanos também é para atender as famílias dos policiais que são alvejados, é para atender as vítimas de feminicídio, é para atender as vítimas dos crimes contra a dignidade sexual. Mas também é legislar de forma mais contundente. Aí a fala do Contarato, acho importante só fazer uma distinção muito rapidamente, mas quando eu falei do Lewandowski, é da Comissão de Segurança, foi um requerimento do Zucco, né, do deputado, e o que a gente está falando agora, né, que a gente trouxe até a fala do Contarato, é da CPI que foi instalada hoje, do crime organizado, que é outra coisa e que vai ter o Contarato como presidente da comissão, que foi até um ponto positivo para o governo, até porque no começo se falava até eventualmente de um Flávio Bolsonaro presidindo essa... Sérgio Moro. Não, eu achei uma vitória importantíssima, né? Não é uma vitória simbólica, é uma vitória política mesmo, por um voto, né? Mas o governo conseguiu... Entre ele e o Mourão, né? Entre ele e Mourão. O governo conseguiu a presidência dessa comissão no momento em que a direita está se agarrando nesse tema para impor um debate no campo que lhe interessa, que é o campo da segurança pública, né? E não ter medo do debate, né? Eu acho que o governo não deve ficar só nesse tema, tem que sair desse tema, tem que discutir economia, tem que discutir todos os outros temas, mas também não pode ficar com medo de discutir segurança, que é uma pauta da sociedade brasileira, de quem anda nas ruas das cidades brasileiras. Então, o Contarato vencer essa disputa, e com o discurso que ele trouxe, Lula, mais cedo eu comentava aqui, Luiz Costa Pinto, que o Contarato fez um discurso, olha, minha solidariedade aos policiais mortos lá no Rio, né? Temos que enfrentar o crime organizado, sabe? Não ficou assim, tem que enfrentar, é enfrentamento ao crime.
Primeira prioridade é enfrentar. Agora, não é desse jeito que fizeram. Então, tem um discurso possível. Esse jeito que fizeram, vão ter que matar 150 por semana no Rio de Janeiro, essa é a proposta. Então, mas acho que era interessante ouvir o Luiz Costa Pinto sobre essa vitória, que mostra que o governo tem condições de enfrentar a direita, né? Tem condições de enfrentar, e foram 2 processos aí, o governo perdeu, né, na Câmara, porque houve a convocação do Lewandowski, e foi uma convocação e não um convite, porque o governo não teve maioria na comissão para evitar essa convocação, que assim é meramente constrangedora, e se fosse um convite, ele tinha a opção de marcar a data, marcar a hora do comparecimento para esfriar os ânimos. Uma convocação é mais hostil. E a vitória por um voto no Senado, que mostra que o governo ainda tem o controle sobre o Senado, como todos nós sabíamos, né? Agora, o senador, eu digo, Gabi, eu estava refletindo sobre essa vitória no Senado, com a indicação, com a eleição do senador Contarato para a presidência, que essa CPI, a gente sempre fala que as CPIs estão desmoralizadas, que o instrumento de CPI está desmoralizado, mas essa CPI, sob o comando do senador Contarato, ela vai surpreender. Porque o senador Fabiano Contarato é um dos parlamentares mais bem preparados do Congresso brasileiro e mais respeitados por todos os lados pela independência, pelo preparo que ele tem, e nesse caso específico, ele é delegado aposentado de carreira, ele é professor de Direito Constitucional, ele é, sobretudo, um grande operador, um grande conhecedor do direito. Então, ele tem uma autoridade natural perante os demais parlamentares. Essa CPI, ela vai surpreender pelos resultados que trará. Tomara, Lula, tomara que sejam resultados positivos, né? Eu ainda estou, assim, muito cautelosa, estou tentando não me empolgar depois dessa notícia positiva que teve do Fabiano Contarato na presidência, porque, enfim, eleições, pouco tempo, né, para uma CPI, e um problema que está aí, uma resposta que tem que ser dada para uma preocupação que não é nova para a população, né? Muito pelo contrário. Então, estou um pouco cautelosa. Mas tem um assunto que a gente vai tratar aqui agora, que é muito interessante, que é treta. É treta total. Treta na extrema-direita, e mais do que treta na extrema-direita, é treta no clã Bolsonaro, gente, brigando por Santa Catarina. A gente está falando da Michelle e do Carlos Bolsonaro, talvez você já tenha visto aí nas redes sociais, está uma briga, porque a Michelle, a ex-primeira-dama, manifestou apoio à candidatura da Carol Detoni ao Senado por Santa Catarina. Para quem é de Santa Catarina, a Carol Detoni tem falado sobre isso publicamente também, dizendo que deu a palavra dela, que não vai deixar de concorrer. E quem está interessadíssimo nessa vaga pelo PL é o Carlos. Então, está instaurada aí uma... Por enquanto, eu acho que é uma guerra que não é nem tão fria assim, né? As pessoas estão se posicionando publicamente sobre isso. Eu estava vendo, o Eduardo Bolsonaro entrou na guerra também, fez uma postagem, parece que escreveu quase um livro aqui numa postagem. Ele vai com quem nessa... Não, ele está do lado do Carluxo, fez a postagem com o Carlos do lado dele, panfleto, cobrando quem está contra a candidatura do Carluxo, dizendo o seguinte... esse não é o posto que eu gostaria de fazer, mas daí escreve. Gente, é só ir falar com a Madastra, vai lá, pega... mas pelo jeito... Quando você mandou esse post, Rodrigo, eu até mandei brincando no nosso grupo. Quando é que sai o filme, né? Parece um roteiro de uma briga, Lula, mas... Isso, e é o seguinte, nas nossas redes tem um vídeo ótimo, né, que é um comentário da nossa repórter Amanda Miranda, que é lá de Santa Catarina, que mora lá em Santa Catarina e que está fazendo toda essa apuração. Agora, contar para vocês aí, o Chico, sobretudo, vai lembrar bem desse episódio, é que, mais uma vez, Santa Catarina está no centro de uma treta política com uma família ex-presidencial, porque também foi por causa de Santa Catarina que o Collor perdeu
a maioria na CPI do PC, em 1992, porque o governo tinha a maioria na CPI do PC até a madrugada de instalação da CPI, quando, por causa de uma briga paroquial entre o Jorge Bornhausen, que era ministro do Collor, e o senador Esperidião Amin, que está nesta treta agora, né, que já era senador em 92, né, o Esperidião Amin, porque estava com raiva do Bornhausen, deu uma das cadeiras do partido dele, o PDS na época, para o senador José Paulo Bisol, do Partido Socialista Brasileiro do Rio Grande do Sul. E nessa troca, né, por causa de uma vaga, a oposição ficou com maioria na CPI e conseguiu fazer as investigações que levaram ao impeachment do Collor. O que está acontecendo agora é o senador Esperidião Amin tinha a promessa do governador Jorginho Melo e do próprio Bolsonaro de que ele estaria na chapa porque ele precisa renovar o mandato. E que ele seria um dos senadores na chapa. Só que não combinaram isso com o PL Raiz de Santa Catarina. E aí a deputada Carol Detoni, que inclusive fez o gesto de abrir mão da liderança da minoria na Câmara dos Deputados para tentar fazer com que o Eduardo Bolsonaro mantivesse o cargo à distância, e numa manobra que não foi aceita pelo deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, a Carol Detoni foi detonada, né, sem trocadilho, foi detonada, né, dessa pretensão pelo Carlos Bolsonaro, que está vindo transplantado do Rio de Janeiro para Santa Catarina para ser candidato a fórceps ao Senado. E aí hoje há uma deputada estadual chamada Ana Campagnolo, que foi a deputada estadual mais votada da história de Santa Catarina, que é do PL, fez uma publicação rompendo com o PL. E o Eduardo Bolsonaro entrou contra ela, que é essa publicação que vocês estão falando, mas entrou com as quatro patas, né, dando uma voadora num texto que, além de descortês politicamente, ele é absurdamente misógino em relação à independência de uma parlamentar que foi eleita, afinal de contas, por Santa Catarina. Então, é nesse cenário que aí a Michele faz uma publicação dizendo que apoiará a Carol Detoni em qualquer partido que ela esteja. E lembremos, a Michele é a presidente do PL Mulher. Né? Então, é nesse cenário em que está colocada a eleição para o Senado em Santa Catarina, num estado em que o Bolsonaro venceu com a maior margem em 2022, né, no quadro local. O Lula, Chico e Rodrigo, eu olhei, né, para o Rodrigo, falei Chico, olhei para o Chico, falei Rodrigo. Você é jogador bom, olha para um lado e toca a bola para o outro. Eu estava olhando hoje, né, acompanhando essa treta toda e olhando os portais locais também. Eu estava vendo um post num portal de notícias lá de Santa Catarina, justamente falando sobre a Carolina Detoni, né, e também o Carlos Bolsonaro. E os comentários estavam uma coisa assim muito interessante, porque os comentários eram, estava lá, né, o Carlos Bolsonaro está confirmando uma pré-candidatura ao Senado, e os comentários eram todos assim, catarinense vota em quem é de Santa Catarina. Quer dizer, mesmo quem é de direita, assim, não era uma coisa, porque era um portal, não, era gente de direita dizendo não votem no Carlos. Daí a importância dessa decisão da Michele, né? A Michele entra alguém da família que diz, vocês estão certos, tem que ir com a Carol Detoni. Então, você já imaginou se eles insistem na candidatura do Carluxo e o Carluxo perde para o Esperidião Amin e para a Carol Detoni, eles fazem uma chapa do orgulho catarinense e conseguem isolar o Carluxo? Olha, isso não é impossível, tá? Porque eleição de 2 senadores, ela sempre é surpreendente. E você tem que ter, na verdade, tem que ser aquele nome que é o segundo voto dos dois lados.
Lembrem bem que o senador Tasso Gereissati perdeu uma reeleição para o Senado, no Ceará, numa eleição de dois senadores, porque ele tensionou tanto o quadro que ele não era o segundo voto de ninguém. Ele era o primeiro voto da turma dele, mas jamais era o segundo voto dos adversários. Perdeu. Lá no Ceará também, o senador Eunício Oliveira, quando era presidente do Senado, perdeu a reeleição pelo mesmo motivo. Foi a eleição que levou esse maluco desse Eduardo Girão para o Senado, porque o Eduardo Girão acabou sendo o segundo voto dos eleitores do Camilo Santana. Você imagina? Muita gente comentando aqui. Tá divertido. No nosso chat também, falando sobre a briga, viu, Rodrigo? Eu sei. Assunto que mobiliza muito a turma aqui. Agora, é triste, porque a gente fica discutindo assim, a briga entre eles, né? Mas chance de um candidato mais progressista se eleger por Santa Catarina é muito remota, né? Ao Senado. A Silvana estava puxando isso, dizendo, é bom que eles tenham vários candidatos para se dividirem e tal. Mas de repente surge até uma surpresa, eu acho muito difícil. Mas muito difícil. O Décio Lima, né? Que foi até o segundo turno para governador lá em Santa Catarina, mas é difícil. O Décio Lima, que é presidente do Sebrae, que foi para o segundo turno, surpreendente, mas eu não diria que ele não tem chance, não. Até porque o senador Jorge Seife, por Santa Catarina, que ainda tem 6 anos, 5, 6 anos de mandato, 5 anos e meio, ele está com o mandato sub júdice, ele pode ser cassado pelo TSE, tá? Aliás, daqui a pouco começa a sessão que poderá ter pedido de vista, mas a cassação virá. É do Cláudio Castro, você está falando desse caso? Do Cláudio Castro. Isso. A gente está na expectativa também, Lula, para acompanhar e vai trazer, claro, atualização aqui ao longo do dia e, no caso, né, da noite no nosso site, sim. Amanhã também, a partir das 7 horas da manhã, trazendo atualizações sobre isso. Lula, obrigada por hoje, sempre um prazer ter você com a gente, querido. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês, idem. Boa noite. Boa noite, querido, valeu. É isso, né? Então, o Lula tocou num ponto importante, que é essa questão que está no TSE. Agora, 7 da noite. Castro. A gente vai acompanhar, trazer atualizações que o Cláudio Castro, de fato, pode ser cassado pelo TSE, mas tem a expectativa de um pedido de vista do Cássio Nunes Marques, né? Que tem um alinhamento ali bolsonarista, foi indicado pelo Bolsonaro, né? Mas muita gente com a expectativa desse pedido de vista. Que aí, Rodrigo, aí pode se desenrolar até para mais de 30 dias. 30 dias, aí já pega recesso, aí ficaria para o ano que vem. Fim de ano, vem prisão do Bolsonaro, etc. Só no janeirão. Não, depois do recesso. Depois do recesso, lá para fevereiro. Se pedirem vista, aí o caso do Cláudio Castro fica lá para fevereiro. De qualquer maneira, pode ter influência ainda na eleição. Essa decisão virá, de qualquer maneira, antes do período aí de definição de chapas para 2026. É começo, ou é agora, ou é começo do ano que vem. Exatamente. Isso aí. Então a gente acompanha aqui, você acompanha junto com a gente, você que nos assiste. Agora a gente vai ter o nosso Precisamos Conversar, aí vem na sequência, às 7 horas da noite, você vai acompanhar a conversa comandada pela Juliana Baroni. E depois tem o Espiritualidade na Ação, logo na sequência. Olha, a Roberta Garcia. A Roberta está com o Frei Davi. Rapaz, Justamente falando com esse gancho, né, do empoderamento feminino. Do empoderamento feminino. Espiritualidade também. E empoderamento feminino. Muito bem. Vamos nessa então, Chico Sai? Por favor. Viana. Amanhã estaremos de volta. A hora. A partir das 7 horas da manhã, a gente está de volta com a nossa programação, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar
sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.